Olá, alunos. Farei uma explicação através desse vídeo da primeira lei da termodinâmica. A aula 11, vocês estão estudando o princípio da conservação de energia, né? Que trata-se da primeira lei da termodinâmica. Então, o que diz aqui a primeira lei da termodinâmica? Então, de acordo com o princípio da conservação de energia, a energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada de uma espécie em outra. E o primeiro princípio da termodinâmica, que assim a gente chama, estabelece essa equivalência entre o trabalho realizado e o calor trocado entre um sistema e o seu meio externo, tá? Então, se eu tenho aqui um sistema, né, uma máquina térmica, e se eu forneço uma certa quantidade de calor para essa máquina térmica, uma parte dessa quantidade de calor é transformada em energia interna e outra parte é transformada em trabalho, né? Em trabalho, em movimento. Então, nós temos aqui, de acordo com o primeiro princípio da termodinâmica, que a quantidade de calor fornecida, fornecida é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, né? Lembrando que a variação da energia interna é diretamente proporcional ao aumento ou à diminuição de temperatura. Se a temperatura do sistema aumenta, a energia interna vai aumentar. Se a temperatura do sistema diminui, a energia interna do sistema diminui. Então, a variação da energia interna está diretamente relacionada à variação de temperatura, tá? Então, aqui nós temos uma transformação isotérmica, né? Conforme a gente viu lá nos gases. Então, se a quantidade de calor é o trabalho mais a variação de energia interna, eu posso definir que a variação de energia interna é quem? É a quantidade de calor menos o trabalho realizado, tá? Então, aqui nós temos o primeiro princípio, a primeira lei da termodinâmica, né? O princípio da conservação de energia, onde diz o seguinte: o que essa equação refere-se? Que a variação de energia interna de um sistema é igual à diferença entre o calor e o trabalho trocados pelo sistema com o meio externo, tá? Então, a variação de energia interna é igual à quantidade de calor cedido ou recebido, menos o trabalho realizado. Sim, porque se eu forneço aí uma certa quantidade de calor para o sistema, uma parte desse calor vai se perder. Nem todo o calor fornecido vai se transformar em trabalho. Nós temos as perdas para o sistema, né? As perdas para o meio. Então, a variação de energia interna é a variação aqui, a diferença, não a variação, a diferença entre quantidade de calor e trabalho realizado. Dentro da primeira lei da termodinâmica, é importante nós conhecermos o balanço energético, tá? O balanço energético, então, envolve as três grandezas: calor, trabalho e energia interna, tá? Então, se o sistema recebe calor, ele realiza trabalho, tá? Então, ele realiza trabalho, claro, porque se ele recebe calor, ele realiza trabalho. O que está acontecendo com a energia interna? Aumenta, tá? Se ele recebe calor, o que acontece com a temperatura? A temperatura aumenta. Como a energia interna é diretamente relacionada à temperatura, ela aumenta também, tá? Se o sistema cede calor, o sistema recebe trabalho. Se ele cede calor, se o sistema cede calor, é porque a temperatura está diminuindo. Então, a energia interna diminui. E se o sistema
sistema não troca calor, ele não realiza trabalho. Não realiza trabalho. E se ele não troca calor e ele não realiza trabalho, isso quer dizer que não houve variação de temperatura. Então, aqui também a energia interna não varia, tá? Ou seja, aqui a energia interna é igual a zero. Quando ele diminui, a energia interna é menor do que zero e aqui é maior do que zero. Importante nós conhecermos esse balanço energético. Aqui, quando não há troca de calor, aqui quer dizer que a quantidade de calor é igual a zero. Nós temos aqui envolvido uma transformação, que nós chamamos aqui de transformação adiabática. Adiabática, tá? Que é quando o sistema não troca calor com o meio, tá? Não troca calor com o meio. Com o meio. Bom, então lá no estudo dos gases, nós tínhamos as transformações isotérmica, né? Isométrica e isovolumétrica, né? Quando o volume variava. Aqui nas transformações termodinâmicas, além dessas três, que envolvem os três variáveis de estado, né? Pressão, temperatura e volume, nós temos a transformação adiabática, que é quando o sistema não troca calor com o meio, tá? Tem que ficar bem claro essa situação, tá? Então, esse aqui é um breve resumo da primeira lei da termodinâmica, o princípio da conservação de energia, né? O princípio da conservação de energia, em que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado, ok? Abraço e até o próximo.